Bom, então aqui no Windows eu vou falar um pouco aqui sobre algumas propriedades dos arquivos, né? E também sobre as extensões dos arquivos, tá? Então nós podemos vir aqui no explorador de arquivos do Windows. E vamos pegar aqui alguns dos arquivos que nós já trabalhamos, tá? Por exemplo, esse arquivo aqui, tá? Esse é um arquivo que ele é um arquivo texto, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a tela. Tá, ele é um arquivo texto, tá dizendo aqui, né? Ou seja, a extensão dele é txt. Tá? Se eu quiser ver mais informações sobre esse arquivo, incluindo a extensão, eu posso clicar com o botão direito em cima e vou em propriedades. Tá vendo? Aqui em propriedades tem o nome do arquivo, claro, e também a extensão dele, tá? Que é .txt. Não sei se você consegue ver bem aqui, tá? E esse arquivo .txt, ele pode ser aberto por um programa como, por exemplo, o Notepad, mas pode ser aberto também por outros programas, tá? Como o Word ou o WordPad, enfim, qualquer programa que abra texto. Tá? Outras informações que nós temos aqui também é a localização do arquivo, o tamanho dele em bytes, tá? O tamanho dele no disco, que está constando 0 bytes, está um pouquinho estranha essa informação, porque todo o arquivo ele ocupa um espaço em disco, tá? Mas você tem também a informação aqui de quando esse arquivo foi criado, né? A data e a hora dele, quando ele foi modificado, quando ele foi acessado. E ainda nós podemos, por exemplo, marcar esse arquivo como somente leitura, tá? Se eu marcar esse arquivo como somente leitura, significa que eu posso abrir esse arquivo, tá? Vou abrir ele. Tá? Mas na hora de eu salvar ele não deixa. Ele pede que eu salve o arquivo com outro nome. Por quê? Porque esse arquivo aqui, quando eu abri ele somente como leitura. Tá? Então ele não permite que faça alterações nesse arquivo. Tá? Se eu quiser fazer alteração nesse arquivo, ele tem que ficar com essa propriedade aqui, ó, de atributos desmarcado. Tá? Esse read only, ou somente leitura, desmarcado. Aí quando eu abrir o arquivo e fizer alguma alteração nele e salvar, viu? Ele salva normalmente, certo? Então essa é uma propriedade importante dos arquivos, que é chamado aqui também de atributos, tá? Nós podemos colocar também o arquivo como sendo escondido, tá? E tem diversas outras parametrizações aqui que nós podemos ter, tá? Nós podemos olhar aqui a segurança do arquivo, quais usuários ou grupos de usuários podem acessar esse arquivo. Aqui a gente tem uma lista de todas as permissões, tá? Em relação a esse arquivo, tá? Se esse usuário que está logado no Windows, ele pode modificar, se ele pode ler e executar, se ele pode apenas ler, se ele pode apenas escrever, tá? Então, tem diversas informações aqui, tá? Aqui também é uma outra aba aqui com informações sobre o arquivo. Então, a princípio é isso, tá? Assim, a finalidade de você ter a extensão de um arquivo, como por exemplo aqui .txt, é facilitar tanto para o usuário quanto para o sistema operacional saber qual programa abrir, tá? Se eu, por exemplo, alterar a extensão desse arquivo, o Windows vai sugerir aqui um outro vamos dizer, um outro programa para abrir, tá? Como, por exemplo, acho que esse arquivo aqui é do Paint. Deixa eu arrastar ele para cá. Tá vendo? Esse aqui é um arquivo do Paint, tá? É aquela imagem que nós criamos, tá? Como é que eu sei disso? Eu estou vendo a extensão dele aqui, ó. A extensão dele é PNG, tá? Que é uma extensão de uma imagem, tá? Então, se eu for abrir esse arquivo, ele vai abrir aonde? Possivelmente ele vai abrir no Paint, tá? Ou ele pode abrir ainda no Photos ou no Paint 3D, mas vai abrir em algum programa de imagens, tá? Aqui ele abre automaticamente no aplicativo que chama Fotos do Windows, tá?
podemos abrir ele direto com o Paint, tá? Vendo aqui, ó. Certo? Então, essa é a finalidade das extensões dos arquivos. Quando nós trabalhamos com arquivos, essa informação aqui do tamanho do arquivo ela é muito importante, tá? Aqui nós temos arquivos pequenos, tá? Então, se eu quiser transferir esse arquivo por e-mail, ou por um WhatsApp, né, ou Messenger, ele vai ser transferido muito rapidamente, porque são arquivos aqui de 1 KB, 3 KB. Mas se fosse um arquivo aí de 50 megas, 100 megas, ou até mesmo mais de 1 GB, é necessário que a gente faça uma compactação desses arquivos, tá? Vamos pegar esse arquivo aqui, por exemplo, pegar o arquivo Rodrigo, eu vou escrever aqui vários textos. Então eu vou escrever aqui várias linhas, tá? Nesse arquivo. Só para alterar um pouco o tamanho dele, tá? Bom, ele foi aqui para 2K, não é muita coisa. Bom, vamos usar esse arquivo mesmo aqui, tá? Deixa eu colocar um pouco mais de conteúdo nele. Bom, então o Windows ele tem aqui algumas opções para que nós possamos compactar esse arquivo, tá? Então é um arquivo aqui de 4K. Então se eu clicar com o botão direito e vir aqui em enviar para, então nós temos aqui algumas opções, tá? Nós podemos enviar para algum dispositivo em Bluetooth, podemos mandar aqui como um atalho no desktop, enfim, podemos mandar por e-mail, para impressora. Mas a opção que nos interessa aqui para compactação é essa aqui, ó, compactar, tá? Gerar um arquivo zip compactado. Então se eu clicar aqui nessa opção, ele vai compactar. Tá? Observa que um arquivo que era de 4K, ele compactou para 1K. Tá? E se eu quiser também descompactar esse arquivo, eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui em extrair. Tá? Deixa eu renomear esse arquivo aqui. E agora eu vou descompactar esse arquivo, você vai ver que ele vai retornar para o tamanho normal, tá? Tá aqui, ó. Descompactou, tá? Só que ele descompactou dentro de um diretório aqui chamado arquivo Rodrigo, tá? Provavelmente ele fez isso para não conflitar com o arquivo que já está existente lá na área. Então, quando ele descompacta, o arquivo volta que é o seu tamanho original. Tá? Então, esse é o processo de compactação e descompactação. Você pode fazer isso com qualquer arquivo, tá? Até mesmo com arquivos de imagem. Tá? Ó, compactei aqui, era um arquivo de 3K, se transformou num arquivo de 2K. Então, normalmente arquivos que são imagens, que são do formato imagem, ele tem um grau menor de compactação em relação a arquivos que são textos, tá? Mas mesmo assim ocorre uma compactação.